E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Deu um errozinho aqui na hora de começar, não sei o que houve. Eu tinha criado o evento para começar a live agora às 7h30, mas não sei o que aconteceu que ficou... Eu tive que criar de novo o evento, então não sei nem se as pessoas estão sendo avisadas. Acho que sim, né? Porque a galera tá chegando aí. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai trazer um assunto que já há algum dia eu venho pensando sobre, tem me movido a fazer várias coisas, tem me ajudado a entender muito da minha relação com a arte e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, eu quero falar sobre a arte como caminho de volta, como eu venho falando já todos esses dias, né? Fiz um post, fiz um desenho e tudo mais, mas eu queria me aprofundar um pouco nesse assunto hoje, porque eu acredito que esse assunto, de muitas formas, ele vai direcionar muito do conteúdo que eu venho colocando aqui na internet, tanto no Instagram, como no YouTube, como nas chamadas que normalmente a gente traz em relação aos desenhos, à escola, ao ensino, à nossa narrativa, enfim. Eu acho que tem coisas que acontecem que nos servem de marco, né? Deixa eu virar aqui um pouquinho para... algumas coisas que acontecem que nos servem de um ponto de virada, sabe? Talvez não de virada, mas sabe quando você está indo numa direção? Sabe quando você está indo e você não tem certeza se você está no caminho certo e de repente você vê uma placa com uma informação importante e aquela placa muda totalmente a sua rota, mas ao mesmo tempo que ela muda a sua rota, ela te traz uma convicção, uma certeza de que se não fosse aquela placa, você não encontraria o caminho, você não se sentiria tão bem, né? Tão bem direcionado. Então, eu quero falar não só sobre isso, sobre o que tem acontecido comigo em relação à minha arte, mas eu quero também, eu tenho a convicção de que isso pode auxiliar muitos dos que estão começando agora no caminho, não só do desenho, mas no caminho da arte mesmo, sabe? Buscando através da arte se expressar, buscando através da arte ganhar vida, dar aulas, fazer por encomenda, seja desenho, seja escultura, seja aerografia, seja tatuagem. Eu vou desativar os comentários para a gente conseguir concentrar aqui. Então, eu acredito que isso que a gente vai trazer aqui vai dar uma direção, tá? Essa live ela vai ficar salva. Eu não estou muito com a preocupação de ter uma grande quantidade de pessoas agora assistindo, porque é um material que eu estou produzindo nesse momento e que vai ficar não só salvo aqui, mas eu quero pegar trechos daqui para utilizar em outros momentos. Então, vamos lá. Vocês têm visto eu falar sobre essa questão da arte como um caminho de volta, né? E às vezes tem pessoas que me mandam mensagem e dizem um caminho de volta, não, né? O único caminho de volta. Não é o único caminho de volta, né? A arte é um caminho. Existem muitos outros caminhos. E volta para onde? Né? Então, é importante a gente entender o que é essa volta. Porque se você não entender o que é a volta, você também não vai saber qual é o caminho. E talvez você não vá nem encontrar um caminho que faça sentido. Essa volta é para nós mesmos, é para a nossa identidade, é para o nosso olhar, é para a nossa compreensão de mundo, é para as nossas experiências, é para a forma como o mundo nos atravessa. E quando eu digo isso, eu quero falar de uma singularidade que cada um de nós temos e que nós ignoramos.
Nós ignoramos porque nós começamos a construir visões de mundo a partir do que os outros dizem, a partir do que os outros fazem, a partir do que os outros falam, a partir dos desenhos que os outros elaboram, das ideias que outros têm. E a gente passa a ignorar as nossas ideias porque nós desprezamos a importância das nossas ideias. Elas não são ignoradas simplesmente porque elas vêm, mas as ignoramos. Elas são ignoradas porque nós as desprezamos, de fato. A gente não acredita na nossa própria capacidade de elaborar algo criativo, algo interessante, algo que vá fazer as pessoas gostarem, algo que vá fazer um grupo de pessoas se identificarem por aquilo que nós fazemos. E a gente duvida disso por N razões. Porque a gente começa a achar que o trabalho de outras pessoas é mais interessante, que o trabalho de outras pessoas chama mais atenção, tem uma técnica melhor, tem um acabamento mais bonito, tem um realismo mais impactante. E diante disso, muitas vezes a gente começa a duvidar ou menosprezar aquilo que a gente faz, como se a importância da arte estivesse apenas no acabamento ou na estética ou na forma ou na aparência daquilo que a gente produz. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para esse ponto, é que muitas vezes a gente está se preocupando com uma identidade artística que diz respeito somente à estética do nosso trabalho. Toda vez que eu converso com alguém e que essa pessoa fala a respeito de identidade artística, que está buscando a sua identidade artística, que está... aí eu pergunto, como assim? A pessoa fala, por exemplo, o seu desenho. Quando eu olho o seu desenho, eu sei que é seu. Quando eu olho o desenho, a tatuagem do artista X, eu sei que aquela tatuagem é dele, porque ele tem um traço característico. Então, aquilo é a identidade do artista. Isso é o que a pessoa me diz. Porém, eu concordo, mas eu não concordo totalmente com isso. Porque, veja bem, se a nossa identidade artística diz respeito somente a uma característica visual, estética, a um nível de acabamento que a gente consegue dar ao desenho, nós ficamos limitados. Nós ficamos limitados, porque a partir do momento que você vai construindo o aperfeiçoamento estético da sua técnica, do seu traço, você vai chegando num ponto que você vai paralisar, ou você vai se sentir paralisado, porque chega um momento que realmente você olha para o seu trabalho e você não sabe mais o que fazer. Você olha e fala, isso aqui tá legal. Talvez você até sabe o que fazer, mas você nem quer tanto assim fazer, porque chega num ponto que é aquilo ali. Mas veja bem, se a nossa identidade artística estiver ligada somente à estética daquilo que a gente faz, nós estamos com um prazo de validade naquilo que a gente chama de arte, ou da nossa arte. A gente tem que entender que antes de uma identidade estética, existe uma identidade narrativa. O que é uma identidade narrativa? É algo que traz uma expressão que é única do artista. O artista, ele não tem somente aquela característica visual, mas ele tem uma característica de contar história. Que tipo de história ele conta? Eu vou dar um exemplo. Se o artista ele é um pouco mais sarcástico, ele vai trazer esse sarcasmo para as suas obras. Se ele é mais agressivo, as imagens que ele escolhe, as montagens que ele faz, a estrutura visual que ele monta vai trazer essa agressividade.
Se ele ou ela tem um olhar mais doce, mais ameno, mais leve, mais suave para o mundo, ou a forma como o mundo passa por ele, ele vai se manifestar daquela forma nas obras que ele faz, que ela faz. Algumas coisas vai chamar a atenção dele de alguma forma peculiar, diferente da que chamaria a mim. Então, digamos que eu e você, que está aqui, temos olhares diferentes para o mundo, ou melhor, o mundo passa por nós de maneira muito singular, muito diferente. Nós podemos ir para uma mesma cidade, para um mesmo país, visitarmos a mesma exposição, o mesmo museu, estarmos diante de uma mesma obra e essa obra conversar conosco de forma totalmente única. É óbvio isso. Nós já sabemos disso. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho um olhar mais... que me faz me sentir uma pessoa mais injustiçada pelas coisas que eu já vivi, o que torna o meu olhar um pouco mais amargo, mais reflexivo, mais cauteloso, menos amigável. As experiências me tornaram assim, logo, a forma como o mundo entra por mim vem manchado com as minhas experiências, vem tingido das minhas experiências, as experiências que construíram o meu olhar. Então, uma mesma obra pode chegar a mim e trazer uma mensagem amarga, o que não é necessariamente ruim, tá? Eu não estou falando de ruim ou bom, eu estou dizendo que é diferente, é o que é. A gente também precisa ter, nós artistas precisamos ter essa noção de que as coisas, nada é inerentemente bom ou ruim, tá? Não há uma essência, há um olhar, é a forma como eu interpreto. Então, esse mesmo lugar pode trazer em mim uma percepção amarga de mundo, lamentável às vezes, e que se eu, movido por aquele sentimento, tentar expressar aquilo que eu vi, ou como aquela experiência me impactou, eu vou buscar imagens que tragam esse amargor, essa tristeza, essa coisa mais sombria. E de repente você vai estar no mesmo lugar que eu, passando no mesmo momento, só que a sua vida está num momento diferente da minha. As suas experiências, de repente, te levam para um lugar mais leve, te levam a ter um olhar mais leve em relação às coisas. Então o mundo passa por você de uma forma mais amigável, mais suave, mais amena, mais tranquila, mais clara. E aí, se você for realizar uma obra baseado nas experiências que você teve no mesmo lugar que eu, você vai transmitir para as suas obras essa leveza, essa claridade, essa clareza, o que também, por sua vez, não é melhor ou pior do que a minha. É diferente. Então, isso é identidade narrativa. A identidade narrativa, ela passa por nós. É como se o mundo nos atravessasse, sabe? Nos atravessasse de fato. Ele é tipo input e output. Ele entra e ele sai. De que forma, porém, nós somos seres complexos. Nós somos pessoas carregados por história, sabe? Encharcados de história, encharcados de experiência, de traumas, de dores, de alegrias, de paixões, o que por sua vez vai calibrando, vai modulando a forma como nós lemos o mundo, a forma como o mundo entra por nós. Mas é importante nós não julgarmos isso como bom ou ruim, porque quando nós julgamos, nós impedimos certas
das formas com as quais ou pelas quais o mundo nos atravessaria. E às vezes o mundo precisa nos atravessar por um olhar amargo. Às vezes o mundo precisa nos atravessar por um olhar que foi nascido da dor, foi nascido da traição, foi nascido de uma experiência de abandono, foi nascido de uma experiência de rejeição, de separação, de depressão, o que torna o nosso olhar mais depressivo. E, imagina se Dostoiévski, por exemplo, não permitisse que essa percepção do mundo fosse vista por um olhar depressivo, amargo, no momento em que ele escrevia, por exemplo, um romance como Crime e Castigo. A forma como ele descreve o personagem Raskolnikov. Quem leu, por exemplo, a forma como o personagem fala do mundo, lida com seus medos, lida com as suas inseguranças, com o seu ego. Aquilo foi criado. Aquilo foi criado por um autor. Se ele impedisse que o seu olhar flertasse ou encarasse a dor do mundo, a indiferença das pessoas, ele iria privar-se de construir nele essa capacidade de dar ao personagem esse tom tão peculiar, tão diferente. Então, isso é construção narrativa. Ela passa por você. E ela nunca vai ser igual de alguém. Por quê? Porque você é único. As experiências que você passa, as coisas que você aprende, é único. São únicas. Não tem como. Só que acontece que nós desprezamos as nossas experiências e tentamos copiar o que os outros estão fazendo. E aí a gente tenta copiar a técnica, a gente tenta copiar o traço, a gente tenta copiar a referência ou as referências que aquele artista escolhe. A gente começa a achar que todas as referências que aquele artista escolhe são as melhores e eu quero fazer referências como dele, como as dele. Só que você não para pensar que às vezes a escolha daquele artista é resultado da forma como o mundo chega até ele. E ele se identifica com aquilo. Por isso que as obras dele ganham força, ganham vida, ganham beleza, porque elas vêm temperadas não só pelas suas escolhas, mas pelas suas experiências. E aí você escolhe, e aí você pode até imitar a técnica. Só que acontece que você vai apenas imitar a técnica. Aquilo que você fizer vai estar vazio de alma, de espírito. Vai estar vazio de vida. Por quê? Porque não há uma construção narrativa. E aí você que muitas vezes faz o realismo, escolhe imagens para desenhar, você precisa entender que essas suas escolhas não pode ser tão somente inspirada pelas fotografias que fotógrafos magníficos fizeram. É bom, óbvio, eu também já fiz muito isso. Por isso que eu digo, por isso é aí que eu vou chegar no ponto crucial desse meu processo. Acontece que é o olhar do fotógrafo, não é o seu, né? É a experiência que ele colocou naquilo para poder elaborar aquela arte, contar aquela história, trazer aquela imagem a sua identidade narrativa. E a gente fica tão preocupado com a identidade estética, com o seu estilo. Qual é o meu estilo? Então, será que é essa a pergunta?
Ou será que a pergunta deveria ser de que forma o mundo me atravessa? É complexo responder essa pergunta. Talvez você não consiga responder aqui agora. De que forma eu experimento o mundo? Quando você olha para o mundo, você vê mais injustiça? E eu não estou falando de um olhar, não estou falando pelo ponto de vista político ou social. Eu estou dizendo a forma como você enxerga. Você enxerga. Livre ou pelo menos na tentativa de se libertar de uma cultura ou de um movimento que enviesa o seu olhar. Mas de que forma você? E aí eu vou te dar alguns exemplos. Tenta fazer uma reflexão. Olha só, gente, presta bem atenção nisso. Tenta fazer uma reflexão de como você via o mundo quando você era criança. Você consegue lembrar de se você era uma criança mais alegre, mais brincalhona, mais amigável, ou você era uma criança mais calada, mais taciturna, mais emburrada, mais no seu canto? Você era uma criança que ficava indignado com as rodinhas de amigos e se sentia rejeitado? Ou você era uma criança que participava de todas as rodinhas e tinha amizade com todo mundo da sala, da escola, enfim? Você era uma criança que se sentia mais sozinha e pelo fato de se sentir mais sozinha, você olhava o mundo de uma forma um pouco mais crítica e buscava justificativa, culpando os outros, as pessoas, achando aquele ou aquela metido, arrogante, orgulhoso, orgulhosa, não fala comigo, também nem queria. Ou você era uma criança que via tudo com tranquilidade. Fulano é assim, mas tudo bem, eu gosto dele, gosto dela. E tá tudo certo. Se não te chamam para ir junto, se não te convidam para o aniversário ou não te convidavam para o aniversário, para você também não tinha problema. Você era uma criança que gostava de ficar mais sozinha? Você era uma criança mais observadora? Você prestava atenção nas conversas dos adultos? As conversas dos adultos, as conversas mais profundas, chamavam a sua atenção ou te entediavam? Você era aquela criança que quando tinha adultos conversando de assuntos mais espirituais, falando de morte, fim da vida, aquilo te chamava a atenção e você ficava ali atento, ouvindo tudo e depois ia dormir com aquilo na cabeça? Ou você ignorava esses assuntos e preferia ir brincar? Tá entendendo? Isso tudo diz a respeito de você. Crianças que normalmente são mais observadoras, se interessam por esses assuntos mais difíceis, né? Quando os adultos começam a falar de vida após morte, por exemplo, o que acontece depois que morre? Aí um defende a sua crença e um vem e traz a Bíblia, o outro vem e traz um livro que ele leu e o outro conta de sei lá, do ponto de vista filosófico, o outro científico, e a criança, e você quando era criança, você gostava dessas coisas? Se você gostava dessas coisas, pode perceber, você continua gostando. Esses assuntos ainda te prendem. Se você não gostava dessas coisas, normalmente esses assuntos hoje, você não tem nenhuma definição, você não tem nenhum ponto de vista, nenhuma opinião. Ou as suas opiniões são embasadas nas opiniões já formadas por outros e que nem foi por ti questionada. Então, quando você faz esse regresso para tentar lembrar características que eram mais marcantes em sua personalidade, isso te dá um pouco de clareza
a respeito de como o mundo passava por você. Isso mostra um pouco das suas características. Isso mostra um pouco da sua personalidade. E se você era uma criança que gostava de desenhar, tenta lembrar o que você gostava de desenhar. Quais eram as figuras que chamavam a sua atenção? Eu vou mais além. Quais eram os filmes? Qual era o tipo de história que mexia mais com você? Que você fazia questão de assistir? Qual eram as histórias que normalmente você desprezava? Que você não fazia questão? Vale lembrar que eu não estou fazendo nenhuma crítica do que é certo e do que é errado. Eu estou fazendo uma reflexão com você para que você volte lá atrás e tente resgatar algumas dos fios das suas origens. Daquela fase da vida que ainda não foi muito influenciada pelo mundo. Entende? Que ainda traz um olhar menos contaminado, ainda traz uma certa pureza no olhar. Você era uma criança que se afeiçoava com os velhos, se apegava com os avós, ou você era uma criança que nem ligava, não gostava de estar com velhos? Ou você era uma criança que quando chegava no enterro de alguém, olha só, presta atenção nisso. Você tinha consciência de que aquilo era a morte e aquilo te impactava? Ou você era aquela criança que chegava no enterro e tentava encontrar os primos para correr? Via o pai e a mãe chorando e nem... Porque ainda ficava olhando assim. Por que tá chorando? Nem entendia, nem pensava na morte. E isso às vezes você já tinha 10, 12 anos e você não pensava. Né? Tem gente que é assim. Tem criança que é assim. Eu tenho 3 filhos. Já estão adolescentes, mas eu vi o processo de cada um. Cada um se manifesta de um jeito. E eu entendia que era o mundo, a forma como eles viam o mundo. Olha só. E isso vai ajudando nós, como pais, por exemplo, a perceber algumas características dos filhos. Os que são mais sensíveis, os que são mais generosos, os que são mais egoístas, né? Os que são mais amigáveis, os que são mais reservados, os que falam tudo, contam tudo. Não tem segredo com pai e mãe. E os outros que, se arrancar uma coisa dele, olha, dá trabalho. Como que você era? Interessante, não é? Pensar sobre isso. Isso te ajuda a construir uma identidade narrativa. Você tá voltando a quem você era e validando, olha, presta atenção nisso, você tá validando um olhar que foi esquecido. Você está validando traços da sua característica, da sua personalidade, que hoje você nem lembrava mais. Porque hoje você anda tão distraído pelo que os outros estão fazendo, e tudo de certa forma chama a sua atenção, que você vai se perdendo de si para tentar construir uma identidade para você chamar de sua. Só que essa construção de identidade que você começa a buscar, ela vem manchada por uma preocupação que se chama carreira artística. E aí entra a preocupação pelo dinheiro, entra a preocupação pelo tempo de aprendizado, entra a preocupação pela aceitação do mercado, entra a preocupação pelo nicho, né? Pelo público-alvo. E aí você começa a modular a identidade do que você quer fazer pelo que está em alta. O que está em alta
é que vai modular o que você faz. Não existe uma honestidade que vem de dentro. Entende? Existe uma negociação pelo que te oferecem. E aí, quando outra área te oferecer mais, você vai para outra área. Por quê? Porque a sua identidade é negociável. Sabe por quê? Porque ela não nasceu a partir de uma consciência da sua narrativa, da singularidade da sua personalidade. Então, se você era uma criança que, olha só, se encantava por assuntos mais profundos, te mantinha acordado o papo dos adultos e você questionava também certas coisas e depois os adultos iam embora, ficava sua mãe, seu pai, você fazia perguntas difíceis de ser respondidas para ele, você já mostra essa personalidade mais questionadora, mais profunda, mais provocativa. E você sabe que obras assim chamam a sua atenção. Só que acontece que o mercado paga se você desenhar coisas mais superficiais. Pintar, esculpir. E aí você abandona a profundidade que marca a sua ligação com a arte e vai fazer em troca de dinheiro. Ah, mas tem algum problema nisso, Charles? Tem. Tem. Porque você vai ter uma identidade sempre negociável. Sempre, sempre, sempre. Tem um preço. E sempre tem alguém querendo pagar. E aí você fica preocupado, preocupada com esse traço, com a perfeição do teu traço, com o contraste da tua luz e sombra, com o papel, com o lápis, com o mercado, com tudo isso que faz parte dessa tua preocupação. Mas se ela não nasceu de dentro, você nunca vai ter uma identidade narrativa, verdadeira, honesta, que revela como o mundo te atravessa. Olha que massa. Quando você olha as obras de Van Gogh, você consegue entender de que forma o mundo o atravessou. Deu um tchutchu aqui na live, mas voltou, né? Deixa eu só ligar os comentários para ver se a galera tá aí. Deu um piquezinho aqui na live a conexão, mas já voltou, ok? Estão me vendo e ouvindo bem? Voltou aí? Normalzinho? Só me deem um retorno pra gente continuar. Voltou, massa. Vou desativar os comentários. Obrigado, Sandra. Então, se não passa por você, não é de você, não é sua. Entende? Você está imitando o mundo. Você está imprimindo o que o mundo compra para poder vender. Você não está deixando a sua marca. E aí eu, Charles, que tem uma escola de realismo, eu ensino a técnica do realismo. Mas eu não ensino a construir narrativa da sua identidade. O máximo que eu consigo fazer são reflexões como essa que eu trouxe aqui. Para provocar você a parar, olhar para dentro de você, encontrar coisas que foram esquecidas e de alguma forma vomitar naquilo que você faz. Entregar para o mundo com a sua verdade. E a sua verdade, às vezes, nem sempre é bonita, tá? Verdade não precisa ser bonita, só precisa ser verdade. Né? E o que é valorizado, olha só, gente, o que é valorizado, o que subsiste à força do tempo, não é o belo, é o verdadeiro. É aquilo que revela, do homem
tudo que é encontrado por outro homem, por outro humano. Então, quando eu revelo nas minhas obras egoísmo, isso vai se encontrar com alguém. Quando eu revelo fúria, quando eu revelo revolta, quando eu revelo dor, quando eu revelo ambiguidade, quando eu revelo inseguranças, quando eu me sinto injustiçado e eu revelo isso no meu trabalho, na minha obra, a manifestação dessa injustiça vai encontrar verdade em algum coração, vai encontrar lugar em algum coração, ou em alguns corações, em milhares de corações, né? Porque há milhares de corações se sentindo injustiçados. Se eu quero manifestar luxúria nas minhas obras, sensualidade, vai se deparar com muitos corações sedentos por sensualidade, amantes da sensualidade, da malícia, da luxúria. Vocês estão entendendo? Charles, e aonde que entra essa questão que a arte é um caminho de volta? Você não entendeu? Você não está voltando, não? E quando eu falo que, para mim, isso tem sido um divisor de águas, algo que me transforma, é que quando eu faço essas perguntas que eu lancei aqui para você pensar, quando eu as faço a mim, eu percebo que muitos desenhos que eu fiz, muitas imagens que eu escolhi, muitas técnicas que eu desenvolvi, muitas exposições que eu participei, muitas coisas que eu desenvolvi não foram fruto de uma identidade narrativa consciente. Foram frutos de uma necessidade financeira passageira. Olha que difícil encarar isso. E olhar e falar: transformei minha arte em entretenimento. Transformei minha verdade num produto. Estão entendendo? Isso, quando você acorda para isso, não dá mais para fazer igual. Eu devo ter uns 3 desenhos aqui parados, quase prontos, hiperrealistas, que já foi colocado sobre eles horas de trabalho e eu não tenho vontade de terminá-los. Eu olho, é como se eu estivesse regando uma planta de plástico. Tá entendendo? Não morre, mas também não tem vida. E aí eu pergunto, o que eu faço? Ah, Charles, isso é coisa da sua cabeça. Então, acho que não. Acho que não, porque para eu chegar nesse ponto de estar contando isso aqui para vocês, já fiz vários questionamentos. Já voltei na minha história muitas vezes. Já acordei várias madrugadas e não consegui dormir. Já busquei em livros, já escrevi e reescrevi textos. Às vezes eu posto alguma coisa e logo apago no Instagram. Não dá nem tempo de alguém ver. Porque eu posto e eu falo, não faz sentido. É uma crise, Charles. Não, não é crise, não. Não é crise. É um ponto que eu chego da minha história, que eu falo,
Agora eu quero fazer diferente. Eu quero colocar vida em tudo que eu faço. Eu quero que tudo que eu faça grite, arda, sangre, tenha cheiro, tenha forma, tenha vida, tenha profundidade. Profundidade de reflexão e não profundidade de perspectiva técnica somente, ou tão somente. Tá, e o que você vai fazer? Eu não sei. Mas o que eu quero é fazer desenhos que tenham uma mensagem. Eu posso usar personagens como esse. Eu posso usar figuras como essa. Eu posso pichar minha parede como eu pichei ali, ó. Tá entendendo? Ficou ao contrário, né? Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Eu posso fazer obra como aquela. Tá vendo ali? Obra como aquela, olha só. O que quer dizer? Pare. A arte é um caminho de volta. Você tem que voltar. É para trás. Não é para frente. Não é a seguir. A arte é um caminho de volta. Estão entendendo? Deixa eu voltar. Quando a gente chega a isso, cara, você fica com uma pergunta do tipo assim, eu só sei que aqui não é o meu lugar, mas aonde é? Não sei. Não sei, mas eu não tô afim de seguir uma coisa que me distancie de uma identidade narrativa que eu quero ver marcada nos meus desenhos, impregnada nas minhas obras, encharcando aquilo que eu faço. Compreende? E para isso, meu irmão, você precisa ter uma dose de coragem e loucura. E falar, cara, eu vou ver como isso acontece e vamos lá, vamos tentar. Só que a resposta não está em mim. Eu não tenho essa resposta para te dar, assim como ninguém tem essa resposta para me dar. A única resposta que eu posso ter está em mim. Está nessa reflexão que eu faço voltando, pensando, imaginando, lembrando, recordando as experiências que me construíram, como era o meu olhar, como o mundo me atravessava, como eu construía as narrativas das minhas brincadeiras, das minhas percepções, das minhas amizades, das minhas paixões, quais eram as histórias que me chamavam a atenção, quais eram os heróis que me inspiravam, quais eram os afetos que me doíam ou que me alegravam, quais eram as experiências que eu buscava, ou que me alegravam, ou que me entretiam. Entende? Às vezes você é apaixonado por mangá. Sempre foi desde criança e agora você está fazendo realismo para poder ganhar dinheiro. Às vezes você foi sempre apaixonado por lápis de cor. E aí você entra no meu curso para poder pegar encomendas de desenho em grafite e você abandona o lápis de cor. Ou você gosta de grafite e vai fazer lápis de cor, porque lápis de cor de repente vende mais. Não estou dizendo que vende, eu estou só dando um exemplo. Ou de repente você é apaixonado por grafite, mas você está pintando tela, porque a tela dá para vender mais caro. Tem mercado. E aí eu vou ficar fazendo grafite, mas você gosta de grafite desde que você era criança. Tá entendendo como a sua identidade é negociável? E ela é baratinha,
Sua identidade é barata. Se você tem uma identidade barata, como é que você quer construir uma verdade narrativa? Se a sua verdade, se a sua identidade está à venda, se a sua identidade está à venda, tá fácil, né? Sempre tem alguém pagando mais. Sempre terá. Então, gente, essa frase, a arte como um caminho de volta, vem mudando já há algum tempo algumas coisas em mim. A relação que eu tenho com os meus desenhos, as escolhas que eu faço das minhas referências, os livros que eu leio, os filmes que eu assisto. É como se eu estivesse colocando na minha frente uma lente que me faz olhar para mim. Entendeu isso? É como se para tudo que eu estive olhando ou tenho olhado, tem me trazido uma reflexão para que eu volte para mim e faça uma ressignificação. Palavra da moda. E aí eu ressignifico o meu olhar em relação àquilo. Só que veja bem, você tem que tomar cuidado para que ao tentar ressignificar o seu olhar, você não esteja negociando a sua verdade, dando a ela uma justificativa que faça sentido. E aí você constrói uma narrativa que justifique a sua escolha. Entende? Você quer tanto algo que aí você encontra razões para justificar aquele algo que você quer só para negar. Só para negar. Olha só, eu estava lendo aqui o livro, estou lendo o livro de Saramago, O Homem Duplicado, e aí teve uma parte que eu grifei, que agora eu falei isso, eu lembrei da parte. Pior que ficou lá para trás, agora eu não lembro. Caraca. Mas enfim, você começa a justificar as coisas para tentar tornar a sua culpa menor, né? Se isentar. Aqui, ó. Precisamos lançar culpas a algo distante, quando o que nos faltou foi a coragem de encarar o que estava na nossa frente. Olha. Precisamos lançar culpas a algo distante, quando o que nos faltou foi a coragem de encarar o que estava na nossa frente. O Homem Duplicado, de José Saramago. Não recomendo para você ler, tá? Se não tem o hábito de ler, é um livro grande, pesado, denso, profundo, enfim. Então, quando você faz esses questionamentos, você encontra o caminho de volta, tá? Então, para finalizar essa construção aqui que eu trouxe, esse raciocínio, existe sim uma identidade artística, uma identidade visual artística. Identidade visual da sua arte, de quem você é, do seu traço, do seu estilo, da sua técnica, da leveza ao peso da tua mão, das características mais contrastadas, de preto mais carregado ou de desenhos mais suaves. Tem a sua característica, tá? Identidade visual. Só que acontece que ela tem que estar... Olha, presta bem atenção nisso. Ela tem que estar a serviço da sua identidade narrativa, da construção que te constituiu, da forma como o mundo te atravessa, da maneira como as coisas passam por você e que você tenta lançar ao mundo. Esse desenho, por exemplo, que eu fiz das placas, foi exatamente isso. Isso aí foi uma foto que um amigo meu fez, o Daniel. Ele estava aqui em Brodowski fazendo umas fotos com a gente de gravações e tal. E aí ele fotografou numa esquina essa placa e me passou as fotos todas.
Eu deletei um monte de foto e essa foto eu não consegui deletar. Ao mesmo tempo que eu não via sentido, eu pensava, mas que coisa, né? Uma foto, uma placa de pare e uma seta dizendo para seguir. Pare e siga. E aí quando eu comecei a pensar muito, porque quando a gente começa a pensar, olha só, gente, presta atenção, isso pode te dar um insight amanhã ou depois muito bom. Quando a gente começa a pensar com força num determinado assunto, a gente tem que tomar cuidado para não se apaixonar por ele, pelo assunto. Mas a gente tem que estar aberto a tudo que enriqueça esse assunto. Às vezes uma imagem, um detalhe, resume todo o assunto. E aí você olha e você fala, nossa, vou desenhar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui transmite isso. Eu sinto assim. Essa imagem passou por mim, me atravessou, rasgou meu ser desse jeito que eu preciso botar isso para fora. Só que se você não tem... Mano, se você não se alimenta desses assuntos, se você não fomenta um assunto, se você não rega um assunto, se você não rega uma planta com vida de verdade, ela nunca vai dar fruto, ela nunca vai florescer, ela nunca vai estourar novos botões. Tá entendendo? Você pensar com força num assunto, se concentrar em alguns temas, lembrar de como o seu olhar é em relação a essas coisas, é como regar plantas de verdade e não plantas de plástico, como eu dei o exemplo. Quem está chegando agora não vai entender o exemplo. Ok? Para de regar plantas de plástico. Sempre vai ter quem compra. Mas elas nunca florescem, elas não multiplicam. Não. Elas sempre vão ter um preço. Por isso que elas são mais caras, né? Já viu? Vai comprar plantas artificiais para decorar o ambiente para você ver. Elas são mais caras. Porque não dá trabalho, né? Ué, mas não era para ser o contrário? Não. Não, tá ali, mano. Tá ali. Você vai pagar mais caro para tê-las. Só para não ter o esforço de regá-las. Por quê? O valor das que são de verdade não está na estética, mas está na capacidade de se multiplicar, de continuar existindo e ter novos rebentos. Tá entendendo? Lindo isso, né? Eu separei aqui uma poesia para eu ler. Eu não sei se eu leio, mas eu vou ler. Eu vou ler porque como eu já tinha separado, eu vou ler. Na verdade, eu já li essa poesia numa live, mas eu vou ler agora a partir de toda essa narrativa que a gente construiu aqui, de todo esse raciocínio que eu construí aqui com vocês. Olhe ou ouça essa poesia com os ouvidos de alguém que se recusa a tornar a sua arte algo que por qualquer preço é negociável. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces. O mercado dizendo. As pessoas dizendo. O hype do momento dizendo. Dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, olhos leves, olhos relaxados. Há nos olhos meus, ironias e cansaços. Eu me identifico demais com isso. Cruzo os braços e nunca vou por ali.
E a minha glória é essa. Olha só, a minha glória é essa. Criar desumanidade. Tô nem aí. Não vou acompanhar ninguém. Eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Olha só. Se ao que busco saber, nenhum de vocês me responde, por que me repetis, vem por aqui? Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens. Olha, gente, cara, isso aqui, eu não vou entrar nesse assunto, porque senão daria outra live. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens. Isso é a pessoa que valoriza a construção do próprio ser. Desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada, ou seja, por um lugar onde ninguém passou. Singularidade. O mais que eu faço não vale nada. Para além disso, não vale nada. Como, pois, sereis vós, que me dareis machados, ferramentas e coragem para derrubar os meus obstáculos? Não. Corre nas vossas veias sangue velho dos avós. Vós amais o que é fácil. Entende? Amam o que é fácil, o que não precisa regar, o que já foi explorado, o que já não é mais virgem, o que já foi aprovado pelo mercado. Amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes teto, tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura e levanto-a como um facho a arder na noite escura. Sinto espuma, sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio, começo e nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, que ninguém me peça definições, que ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se alevantou, é um átomo a mais que se animou. Eu não sei por onde eu vou, eu não sei para onde vou, eu só sei que não vou por aí. José Régio, Cântico Negro. Essa é a recusa daquele que valoriza mais a construção da sua narrativa, que é resultado da relação que ele tem com a própria vida e com o próprio olhar, do que da frágil relação passageira, frágil e passageira relação que ele tem com quem paga mais. E aí você vive, sabe? Qual é o tema? Pelo que as pessoas estão pagando? Onde que eu consigo mais clientes? Se você está vivendo a sua verdade, maravilha, vá em frente. Explore o seu mercado, explore o mercado com a sua verdade. Agora, se você está se distanciando da sua verdade para poder ter mais clientes, pare. A arte é um caminho de volta. Eu queria deixar registrado essa live aqui,
Queria deixar registrada essa live aqui para os que têm um coração desejoso, sabe? E não para aqueles que eu tô falando de um assunto e traz outro aqui nas perguntas aqui. Como é que faz? Não sei o quê. Você não tá nem prestando atenção, você não tá nem aqui. Você nem chegou aqui, você não sabe nem do que se trata a live. Não é para esses. Aliás, eu tô cansado de falar para quem não quer ouvir ou para quem não tá ouvindo. Eu tô cansado de falar. Eu tô cansado de tentar fazer nascer de quem não engravidou. Entende? Não vai, não funciona. Então, ultimamente, eu tô fortalecendo essa minha narrativa para que fique, de fato, aqueles que entendem o que eu tô falando, que valorizam o que eu tô falando e que querem mais, e que compartilham, e que trocam, e que aprendem, e que me ensinam. E não esses que estão chegando. Ah, mas Charles, você tem que falar com todo mundo. Não tenho que falar com todo mundo. Sinto muito. Eu sou seletivo com o meu tempo. Eu sei o que eu quero. Eu sei sobre o que eu quero falar. E é dessa forma que eu vou trazer consciência àqueles que levam a sério o caminho de volta. O que te conecta com aquele cordão umbilical que faz com que você enxergue o mundo como a criança que você foi. E não permita que esse olhar que um dia te construiu seja corrompido pelas traições, pelo preço que pagam, pelo distanciamento que exercem, pelas costas que te viraram, por gente que nem te entende, nem te ouve, e tá querendo dizer para você, vem por aqui. Entende o que eu quero dizer, gente? Sinceramente, por isso eu desligo comentários, por isso eu vejo, eu leio, mas enfim. A arte é um caminho de volta. E esse é o meu lema. Essa é a minha verdade. Esse é o meu princípio. Eu demorei quase 30 anos para encontrar uma frase que resumisse tão bem o que a arte é para mim. Mas agora eu encontrei. Com 45 anos de idade, com 29 anos desde que eu conheci o desenho realista, eu posso afirmar hoje que a arte para mim é um caminho de volta. De volta para mim mesmo. De volta para quem eu sempre fui. De volta para singeleza que um dia fez com que eu olhasse o mundo de uma forma e tentasse imprimir toda a emoção, todo sentimento, toda dor, toda alegria, toda solidão, toda abundância nos heróis que eu desenhava, nas histórias que eu tentava contar, nos traços trêmulos que eu de alguma forma tentava construir. Em papéis com pauta, encapados pela minha mãe para levar para a escola. Mas ali começava a nascer a forma ou alguma expressão da forma como o mundo me impactava.
E eu não posso deixar isso morrer, né, mano? Não posso. Por isso tem isso. Por isso tem aquilo. Porque sempre teve. Sempre teve. Desde que eu era moleque, eu sempre desenhei nas paredes. Meu quarto era todo pichado, pintado, escrito, teto, todo lugar. Mas em algum momento a gente tem que parar. Em algum momento a gente fica adulto. Em algum momento a nossa identidade é corrompida. Em algum momento a gente se preocupa com o preço que a gente vale. Qual o preço cobrar pela arte que a gente faz. E aí é o preço que começa a dizer o que você desenha. É o mercado que começa a ditar qual é o estilo que você tem que seguir, qual é a técnica que você tem que aprender, qual é a música que você tem que tocar, cantar, quais são os amigos que você tem que ter, quais são as roupas que você tem que usar, se você pode ou não se tatuar. E você vai perdendo, você vai se perdendo de você. A arte é um caminho de volta. Pare. E volta. Obrigado, gente. Obrigado por acompanhar. Essa live vai ficar no YouTube depois. Eu vou subir ela para o YouTube durante a semana. Tá? Deixa eu só dar uma olhada rápida aqui nos comentários. Vai sair o livro, sim. Vai sair. Beleza, gente? É isso. Depois vocês assistam. Quem não assistiu, quem chegou agora, enfim. Beleza? Beijo pra vocês. Uma boa semana. Essa semana teremos várias lives, tá? No YouTube, principalmente. Desenhando, trazendo técnicas, trazendo essa mesma narrativa aqui. Beijo pra vocês. Valeu.